E hoje vamos falar sobre ansiedade. Voltamos. Ótimo. Olá, pessoal. Boa tarde. Como estamos? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, muito importante, que é ansiedade. E mais que ansiedade, como a gente pode cuidar da nossa ansiedade. Que é um tema absolutamente presente na vida de muitas pessoas, infelizmente. E cada vez mais a gente vai vendo como a ansiedade está tomando conta da mente das pessoas. Então, vamos lá. Boa tarde. Vocês estão me escutando bem? Como é que está aí o som? Posso continuar? Estão me vendo? Ouvindo bem? Valendo? Sim. A Valerie está falando aqui, né? Brasil, primeiro país em ansiedade. O Brasil é um campeão, né, de ansiedade, assim. Hoje em dia a gente sabe que a gente tem 16% da população mundial, né, que tem ansiedade ou que já teve crises de ansiedade. Ou seja, é muita gente, né? Muita gente. Imagina 16% da população tendo crises de ansiedade. Mundial. Isso é demais, né, gente? Isso é, assim, absolutamente terrível. Então, em primeiro lugar, pessoal, hoje eu estou um pouquinho mais devagar, tá? Eu já estou falando para vocês, assim, vocês vão ter que me dar uma colher de chá, que eu estou num ritmo um pouco mais devagar, porque eu estou fazendo o meu Panchakarma, estou fazendo uma purificação forte, então a mente fica mais lenta, né? Ontem eu fiz um virete, né, que é uma purgação, né? Fiquei o dia inteiro fazendo uma purgação mesmo. E aí hoje eu estou um pouquinho mais lento, assim, vocês vão vendo, assim, né? Minha linha de raciocínio talvez um pouquinho mais rompida, mas é por causa dessa purificação. Tá bom, pessoal? Então, paciência aqui comigo hoje e vamos que vamos. Então, olha só. O que é? Eu vou perguntar para vocês agora, né? Para vocês que estão aqui, o que é ansiedade? O que significa ansiedade? Quando vocês pensam, né, em uma pessoa em estado de ansiedade, quando vocês se sentem ansiosos, né, porque vamos ser bem honestos aqui, né? Quem nunca, né? Quem nunca entrou num estado de ansiedade ou sente ansiedade? Então, o que vocês pensam em ansiedade? Quando vocês sentem isso, o que é? Como que vocês me explicariam? Se você fosse me falar aqui. O que é ansiedade para você? Uma pessoa sem muita paciência, pensamentos acelerados. Ótimo. Que mais? Sair do momento presente. Ótimo, Romina. Medo do futuro. Desconexão com a presença, maravilhoso isso. Excesso de pensamentos. Uma mente que está sempre no futuro. Ótimo. Respiração, pressa, ansiedade, vata. Ótimo, já está indo para os doshas. Muito legal, gente. Isso, não conseguir relaxar. Ótimo. Quando a gente pensa em ansiedade, a gente tem que pensar, em primeiro lugar, vou só pontuar uma coisa, né, bem importante. Eu vou falar aqui para a ansiedade, para as pessoas que é um distúrbio, a ansiedade é um distúrbio da mente e não algo real. O que eu quero dizer com isso? Alguém que não sabe se vai almoçar amanhã ou não,
que não tem essa certeza se vai ter comida na mesa, é normal essa pessoa ter ansiedade. Tudo bem? Isso faz sentido. Alguém que sofre violência dentro de casa, é normal essa pessoa ser ansiosa. Isso é fisiológico. É algo do corpo para se proteger, para ir atrás. O que a gente tem que tratar é o meio externo nesse lugar. Dá para entender isso? Uma pessoa que é ansiosa porque não sabe se vai comer ou não, você não precisa tratar a ansiedade dela. Você precisa dar comida para essa pessoa. Uma pessoa que sofre violência, você não precisa, e é ansiosa, você não vai tratar a ansiedade de uma pessoa que sofre violência. Você tem que tirar ela de um ambiente de violência. Tudo bem? Esse é um lugar muito importante. Aqui eu vou falar para quem tem ansiedade como um fator de disrupção com a realidade externa. Ou seja, a pessoa está sentada na sua mesa para almoçar, inclusive, e está ansiosa. E está pensando em várias coisas e não consegue relaxar. Tudo bem? É dessa ansiedade que a gente está falando, não da pessoa que tem uma razão externa muito forte para ter essa ansiedade. Porque senão a gente corre o risco de cair em afirmações absurdas, né? Em afirmações assim de... você cria a sua realidade com a sua mente, você está ansioso só porque você criou isso. E não é disso que a gente está falando, tá, pessoal? Não é esse tipo de afirmação que eu estou tentando fazer aqui. A gente está falando de pessoas que sofrem de ansiedade como uma desconexão com a sua realidade. Tá? Pessoas que têm em casa, têm alimentação, têm estudo, estão bem, mas mesmo assim estão muito ansiosas. Isso cada vez mais cresce no mundo. Ok? Então, realmente, a ansiedade é criada fisiologicamente quando a gente entende que a gente está correndo perigo. Através da amígdala, né? A gente tem uma amígdala lá no centro do sistema nervoso do nosso cérebro e ela vai reconhecer, né, no ambiente externo como se você fosse correr perigo. Você está em perigo de morte. Isso ativa um sistema de luta ou fuga, ou luta e fuga, que é um sistema para você correr e sobreviver. Acontece que cada vez mais a gente entende o meio externo como algo perigoso para a gente. Entende isso? É como se o meu meio externo eu capto isso como algo que pode me matar. Então eu tenho muitas mensagens no WhatsApp e isso começa a me dar um estímulo de luta ou fuga, porque eu entendo isso como algo perigoso. Eu fui decodificando isso ao longo da minha vida como algo que ativa todo esse sistema. Então, constantemente, para uma pessoa que está cada vez mais ansiosa, ela fica entendendo o meio externo dela, o que rodeia ela, como coisas perigosas, que vão gerar medo e ansiedade dentro dela. Então, tem muito a ver a ansiedade como a forma que a gente capta o nosso meio externo. Como que você está captando o seu meio externo? Por que a sua amígdala, o seu sistema nervoso, está entendendo que você tem que ativar um sistema de luta ou fuga? Se você está sentada para comer, vai almoçar e está respirando curto, com batimento cardíaco acelerado, enfim, eu não vou falar de todos os sinais e sintomas fisiológicos do sistema nervoso autônomo simpático, porque não é esse o nosso objetivo. Mas o que está acontecendo? Isso é muito importante a gente entender, porque mostra que a ansiedade ela é criada aqui dentro. Lembrando que eu já falei antes, hein, gente? Para quem tem essa possibilidade, né? E é uma coisa assim surpreendente, porque no Charaka Samhita, né, ou talvez o texto mais antigo que a gente tenha hoje de Ayurveda, ele fala de ansiedade. O Charaka ele descreve a ansiedade como um dos muitos estados da mente que levam à doença. Chama Chitta Udvega. Chitta Udvega. Talvez eu coloco no Stories para vocês depois, se vocês quiserem saber o nome, né, em sânscrito de ansiedade. Ou seja, a ansiedade é algo que a humanidade vive há muito tempo já. Não é algo só
do nosso presente em tempos contemporâneos, mas que a humanidade já vive há 5.000 anos. Só que provavelmente a parcela da população não era de 16% que sofria de ansiedade. Hoje a gente tem essa, né? Estamos chegando a quase 1/5, olha só que forte, né? Quase 1/5 da nossa população, estamos indo, né? Sofre de ansiedade. Ou seja, é uma dificuldade de manter a mente em conexão com a realidade que nós estamos vivendo nesse momento. A ansiedade é uma dificuldade de manter a mente em conexão com a realidade do momento. Ou seja, eu estou aqui, nesse momento presente, e não tem nada que me vá agredir. Ou eu tenho muito trabalho para fazer, mas a minha mente ela sabe que ela vai ter que fazer isso pouco a pouco, que ela vai dar conta. É quando a mente ela começa a se desconectar. E isso gera um movimento muito acelerado. Por que a mente se desconecta? Por exemplo, pensa assim, quando eu quero conectar uma coisa na outra, né? Isso é um bom exemplo. Por exemplo, isso aqui é minha mente e eu quero conectar ela no meu corpo. Tudo bem? A mente ela vai vir e vai se conectar aqui. Se eu quero fazer isso aqui, o que eu preciso para a mente estar conectada? Você percebe? Olha só, né? Eu preciso conectar minha mente. Quando a gente fala conectar a mente, gente, essa palavra ela é muito boa. Conectar a mente, assim, esse conectar explica muita coisa. Porque se você quer conectar a sua mente, você precisa ter foco, né? A minha mente ela precisa ter foco para conectar no corpo. Eu preciso ter calma. Então, se minha mente está tremendo aqui, mexendo muito, como é que eu vou conectar essa mente no corpo? Se ela está assim, eu preciso conectar aqui. Não dá, ela não vai conectar de jeito nenhum. Então, o excesso de movimento da mente gera uma desconexão com o corpo, levando à ansiedade. Tudo bem? O excesso de movimento da mente leva a uma desconexão. Isso vai gerando um estado de desconforto, de ansiedade, de medo. Tudo bem? Mas o que você acha da lei de atração para projetarmos a realidade? Precisamos conectar nossa mente no futuro. Calma, não vou falar disso agora, tá, Roberta? Porque deixa eu continuar minha linha de raciocínio aqui. Que eu já estou assim, totalmente vata hoje, né? Então, se eu quero conectar a minha mente, eu preciso que essa mente não esteja em excesso de movimento. Pronto, chegamos no primeiro ponto que mais leva à ansiedade, segundo a Ayurveda, Rajas. Rajas é um estado, né, é uma guna, uma qualidade da mente que se caracteriza por excesso de movimento, excesso de agitação. Rajas é o principal fator que leva a mente à ansiedade, porque Rajas é muito movimento. Então lembra, né, na mente a gente tem 3 gunas, 3 qualidades. Sattva, que é o estado de equilíbrio, de concentração, de calma, de clareza, da respiração profunda, da meditação. Eu tenho Rajas, que é o excesso de movimento, paixão, calor, ir atrás, que, né, é o que leva ao movimento. E Tamas, que é a inércia, o peso, né, quando eu vou para um lugar de lentidão, mais de acumular peso no corpo, isso é o estado tamásico. Então, deixa a live salva, vou deixar por 24 horas, depois a gente tira, tá? Então, o que mais gera ansiedade é Rajas, esse excesso de movimento. E por que o índice de ansiedade tem aumentado muito hoje em dia, né? Na nossa comunidade mundial? Porque a gente tem vivido uma vida cada vez mais acelerada, cada vez mais rápida. Isso vai gerando um aumento de Rajas na mente. Então a vida ela está cada vez mais acelerada, tudo muito rápido. É muito rápido, tudo muito dinâmico, tudo para ontem. Né? Isso era uma frase que era muito falada, assim, eu quero isso para ontem.
Pô, para ontem não dá mais, né? Ontem já passou. Como é que você vai fazer uma coisa para ontem? O passado é destruição, o futuro não existe, né? Essa é uma frase assim. O passado é destruição, o futuro não existe ainda. Então, como a gente tem cada vez mais acelerado o nosso estilo de vida, a gente vai aumentando muito rádios, é tudo muito movimento. Não necessariamente o movimento físico, mas o movimento da mente, porque você pode estar sentado, sentada aí, mas está o tempo inteiro movimentando a mente. Muita internet, muitas mídias sociais, muitas redes, o tempo inteiro, né, movimentando os olhos. Olha só, né? Os olhos, eles são muito importantes nesse processo, porque os olhos, eles são uma parte do sistema nervoso que estão para fora, né? Então, se você fica movimentando muito o olho o tempo inteiro, você está altamente, de uma forma muito intensa, movimentando o seu sistema nervoso. E aí a gente fica, né? Internet, nananã, mídias, trabalhando no computador o tempo inteiro, o olho se movendo. Entendeu? Por quê? Entendeu por que que o yoga ele trabalha muito com os dristis, que é o foco dos olhos? Quando você, né, faz, existem diferentes focos que você faz, porque você está focando o seu sistema nervoso, você está focando a sua mente. Então, em tempos de muito movimento dos olhos, muito estímulo visual o tempo inteiro, a mente vai sendo cada vez mais agitada, rajas. Isso leva à ansiedade. Então, essa é a etiologia que a gente precisa entender do excesso de movimento, excesso de pensamento. O tempo inteiro, pensamento, movimento, vou levando a minha mente para um estado de ansiedade. Se eu quero... Ficamos até zonzos. Claro, a gente termina o dia tonto, né? Termina o dia assim mareado, de tanto movimento, exausto. A pessoa fica sentada o dia inteiro e termina o dia exausta, por causa desse movimento excessivo. Olha só, né, como isso é algo muito forte. A pessoa fica sentada, trabalhando no computador o dia inteiro e termina o dia exausta. Por quê? Mesmo sentado, ficou com a mente se movimentando muito. Então, qual é o primeiro ponto? Qual é o primeiro ponto que a gente precisa trabalhar na ansiedade? Que é muito óbvio isso, né? Que é muito óbvio. Acalmar a mente. E claro, gente, que a gente precisa encarar a ansiedade como um distúrbio de saúde. Então, é necessário trabalhar com um profissional te auxiliando. Isso é muito importante, ter ajuda, né? A gente não pode menosprezar a ansiedade. Como a Valerie falou aqui, né, no começo da live, ela fez um comentário, a ansiedade é um fator causal para a depressão. Poucas pessoas entram em depressão sem ter entrado num estado de ansiedade antes. É muito sério a ansiedade, a gente precisa trabalhar isso com maturidade. Então, pedir ajuda para um profissional, esse é o primeiro ponto, tá, gente? Não estou falando que uma live vai resolver os problemas de ansiedade das pessoas, mas entender já é um primeiro passo. Então, passo 0, ajuda de um profissional. Mas na prática, o que a gente vai ter que fazer? Diminuir rádias na mente. A gente vai ter que diminuir rádias. Como? Acalmando a mente, acalmando os movimentos. Quando a gente fala que é importante, né, não estar no celular o dia inteiro, não estar no computador, não estar se movimentando, isso não é só não é algo aleatório, é porque é importante mesmo. A gente tem que criar uma rotina no nosso dia a dia que acalme o nosso organismo. Não dá para ter uma rotina maluca, crazy no último e você achar que não vai entrar num estado de ansiedade. Não tem como. É incompatível. Lembra da regra que eu sempre falo de tratamentos no Ayurveda? Semelhante aumenta semelhante, diferentes se reduzem. Semelhante aumenta semelhante, diferentes se reduzem. Se você tem uma rotina, um dia a dia, que é muito movimento da mente, o tempo inteiro, né,
nessa agitação, esse semelhante vai aumentar o movimento da sua mente e isso vai gerar uma ansiedade. Como que a gente tem que tratar? Pelos diferentes. A gente tem que rechear o nosso dia a dia de práticas calmantes. Isso é muito importante, gente. Não tem mágica, não tem mágica. A gente tem que colocar durante, né, espalhado no nosso dia, práticas para ir acalmando a mente. Qual é a prática mais efetiva de manutenção da ansiedade? O que vocês acham? Né? O que vocês me falariam assim? Qual é a prática mais efetiva de manutenção da mente? Para puxar a mente de volta? O que vocês acham? Me conta aqui. Meditação. Que mais? Pranayama. Legal. Meditação. Ótimo. Meditação e respirar. Boa. Isso, respiração, meditação. Ótimo, gente. Sim. Eu considero antes que uma prática, antes mesmo, bem antes da meditação, né, da concentração, e antes do pranayama, é a respiração. Pô, mas pranayama não é respiração? Não. Pranayama não é. O pessoal do Kayuti Yoga, ótimo. Alimentação, respirar e meditar, isso. Respiração, gente. A gente precisa aprender a respirar profundo durante o nosso dia a dia. Isso é muito importante. Antes de começar exercícios respiratórios, principalmente que exigem, né, que indicam a retenção do ar, que é algo muito forte, né, o kumbhaka, quando você retém o ar, antes a gente precisa fluir o ar no nosso corpo. Porque a respiração é esse grande elo, né, do físico, onde a gente controla, do consciente, com o imaterial, com o sutil, com a nossa mente. Então a respiração é o lugar onde a gente consegue puxar a mente. A respiração, ela se conecta diretamente com a mente. A Maíra está pedindo para eu avisar aqui que daqui a pouco a Maíra vai soltar um curso maravilhoso que ela preparou de Ayurveda e Yoga. Ayurveda, respiração, yoga, práticas, né, asanas. Então, e a Maíra dando aula não é qualquer coisa, né, gente? Aqui entre nós, assim, né? Então, se preparem para as aulas da Maíra. Então, antes de tudo, eu gosto assim, de colocar práticas respiratórias. O que eu digo de práticas respiratórias? Respiração profunda. Foco na respiração e respiração bem profunda. Mesma quantidade, né, de inspiração e expiração de tempo. Não só uma vez por dia, mas ao longo do dia. Se a pessoa ela tem muita, né, ansiedade, ela está com a mente muito móvel, não dá para fazer uma vez de manhã. Eu acordo e respiro. Não, você tem que fazer de manhã, na hora do almoço e à noite. Respiração profunda. Porque isso vai trazendo a mente de volta para o corpo, vai estabilizando ela. Ótimo. Tudo bem, gente? Respiração. A gente precisa pelo nariz, para começar assim. A gente faz inspiração profunda pelo nariz, tá? O mais simples que eu recomendaria. E aí, quando a gente pensa em mente, né, quais são as funções áureas da mente, segundo o Yoga e o Ayurveda? Concentração, sustentação e memória. Driti e Smriti. Então, perguntaram aqui, né? Um bom livro pode acalmar a mente? Sim.
Um bom livro pode acalmar muito a mente. A gente precisa acostumar a mente a ter concentração e sustentação. Porque hoje em dia, num mundo muito volátil, né, onde a gente não para a mente, a gente perdeu esse hábito de estudar uma coisa a fundo, de ficar lendo um texto, de ler um livro. Então a mente ela fica o tempo inteiro flutuando. Quando eu concentro a mente, eu trago ela para um foco. Se eu ficar lendo um livro, isso me ajuda a diminuir a ansiedade. Tudo bem? Não vale, eu fico vendo série, né? Eu concentro na série. Isso não vale, gente. Porque série é muito movimento, né? Filme, você está movimentando muito, né? É muito estímulo para o sistema nervoso. Então é livro. A respiração, Rafael, que eu estou falando, ela é mediana. Tanto pulmonar quanto um pouco no diafragma. Você leva para o corpo inteiro. Tudo bem? E pouco a pouco você vai descendo mais essa respiração. Cada vez mais para o ventre, né? Assim, diafragma para baixo. E visualmente você vai descendo pela sua coluna. Você vai descendo sua respiração por toda a coluna até chegar no cóccix. Que aí a gente fica fazendo esse movimento com a respiração de descer e subir na coluna. Descer e subir. Várias vertentes, né, de saúde têm essa prática do movimento de descendência e ascendência com a respiração. Várias. Então é disso que a gente está falando. Uma respiração bem profunda e você vai descendo com essa respiração e depois você sobe. Tudo bem? Isso pode ser feito 7 minutos de manhã, 7 minutos na hora do almoço, 7 minutos à noite. Já é uma ótima ferramenta para você trabalhar a sua ansiedade. E aí depois, como segunda... Então, primeiro, né, respiração. E aí depois que você já tiver respirado bem, já tiver íntimo da sua respiração, lógico, né? Procurar uma prática de pranayama, um bom professor de yoga, fazer o curso da Maíra, né, de respiração, de yoga, aí sim, é excelente. Mas como primeiro ponto, aprender a respirar profundamente ao longo do dia. E depois, como segunda prática que eu observo muito importante, é lançar a mão, né? Pedir ajuda para as plantas. Eu considero que as plantas são grandes amigas, né? Eu sempre falo isso, grandes professoras, e podem ajudar muito no estado de ansiedade. Porque hoje em dia, o que a pessoa faz? Vamos ser bem honesto, né? A pessoa tem bastante ansiedade, se sente ansiosa, respiração curta e toma café o dia inteiro. Essa é a nossa realidade. A pessoa acorda, toma café no meio da manhã, depois do almoço. Assim, você percebe que é difícil, né? Se você está ansioso e fica ingerindo cafeína, é claro que sua mente vai ficar mais acelerada. É lógico. Semelhante aumenta semelhante. Então a gente tem que, assim, reduzir o café ou tirar o café, porque como primeiro tratamento, a gente sempre retira a causa. Isso é muito importante, né? Primeiro tratamento no Ayurveda é sempre retirar a causa. Então, se você está tomando muito café, talvez esse café seja a causa da sua ansiedade. Claro, eu entendo isso, né? Como que é? Porque café é muito gostoso, dá uma sensação corpórea e mental muito gostosa, mas assim, ao longo da vida inteira, ficar tomando café o dia inteiro, é lógico que isso vai aumentar a sua ansiedade. Lógico. Então, pouco a pouco, ir diminuindo o café, ou trocando por um descafeinado. Se você tem ansiedade, se você toma café e se sente super bem, que legal, você está digerindo, né, o café e está tudo bem. Tem um gene responsável pela digestão da cafeína. Então, tem pessoas que digerem super bem, tomam café à noite, vão dormir, maravilhoso, dormem bem. Tem gente que toma café de manhã e fica ansiosa o dia inteiro. Então, a gente tem que ver que tipo de pessoa que a gente está lidando, né? Dependendo como for, tem que reduzir ou tirar o café. Troca por um descafeinado. Tudo bem? E aí, entra com as plantas. Aí a gente vai entrando com as plantas que são calmantes, sedativas. A gente até fez um post recentemente, né, de plantas calmantes.
Quais plantas a gente está falando? Que são maravilhosas, assim, né? Que são um bálsamo para nossa mente. O que vocês podem me falar? Que vocês usariam de planta calmante, sedativa, para trabalhar essa ansiedade? Marcela, né? Que mais? Camomila, gente. Camomila é uma planta incrível. Se você conseguir uma boa camomila, né? Calmante, digestiva. Melissa, valeriana em cápsula. Daqui a pouco eu falo mais da valeriana. Camomila, capim-santo, simpopógon, né? É o que a gente chama de erva cidreira. Alfazema, ashwagandha, boa, ashwagandha, mulungu, melissa, ótimo, gente. Maracujá, a folha, né? Lembra que é a folha do maracujá e não o fruto. Ótimo, ótimo. Valeriana, lavanda, ótimo. Folhas de maracujá, mulungu. Isso, gente, isso. A gente tem plantas que são incríveis para ajudar a acalmar a mente. Então, no meio da tarde, em vez de você ir lá e tomar mais um café, você vai e toma um chá de camomila ou um chá de mulungu. Talvez o mulungu seja melhor para deixar mais para de noite, porque ele é bem forte, né? Citronela ajuda? Não, citronela não pode tomar, tá, gente? Não pode fazer chá de citronela. E muitas pessoas confundem a citronela com a erva cidreira, né? O capim-santo, o simpopógon. Não pode tomar citronela, hein, gente? Olha lá, citronela não é para tomar. Então, as plantas, né? Tanto na forma de chá, como por exemplo uma camomila, como uma melissa, uma cidreira, podem te ajudar a acalmar, quanto em forma de extrato seco. A gente pode comprar uma passiflora na farmácia, pode comprar uma valeriana na farmácia, em casos, né, onde a ansiedade está difícil, porque a gente tem que lembrar, gente, assim, que ansiedade é muito ruim, né? A gente tem que tratar como um desequilíbrio mesmo. Eu sei, eu estou falando isso, não estou falando do que eu estudei, né? Ou a pessoa que nunca sentiu, eu estou falando do que eu sinto, né? Quando eu tenho ansiedade é algo muito ruim, e períodos, né, muito intensos de ansiedade, a gente tem que tratar com seriedade. Então, muitas vezes um extrato seco de passiflora, de valeriana, tem uns compostos até que a gente pode, né, ou mandar manipular ou comprar pronto. Isso ajuda muito na ansiedade. E são bem efetivos, né? Você vai tomando a longo prazo, isso vai ajudando a acalmar. Eu gosto muito de usar o ashwagandha, né, o Withania sonifera, o Brahmi, a Bacopa monnieri, como tônico do sistema nervoso. Então, eu vou falar a mistura que eu costumo fazer para mim. Vou falar para vocês, hein? Que eu gosto de tomar. Eu gosto de fazer ashwagandha, Withania sonifera, Bacopa monnieri como tônico do sistema nervoso, não para acalmar, mas para ter cada vez mais foco, né, para estabilizar a mente. Aí eu gosto de colocar ou ginkgo biloba ou mucuna pruriens, ginkgo biloba também para dar foco e o mucuna para aumentar a força do corpo. E passiflora, eu adoro um pouquinho de passiflora no dia a dia, porque isso dá uma calma, né? Isso vai dando um constante acalmar, um constante acalmar. Então, por exemplo, eu mando manipular, né, tudo numa cápsula e vou tomando a longo prazo essas plantas. E sempre fazendo a lição de casa, né? Respirando, meditando, estudando. Estudar é muito bom para acalmar a mente, gente. Focar. Vocês estão lendo o livro? Você está lendo um livro. Focando a mente. Senão a mente fica perdida, né? Andreas, pode tomar Brahmi junto com ashwagandha? Claro, é isso que eu falei. Eu manipulo os dois juntos, Brahmi e ashwagandha, com certeza. Com certeza pode. Então também não é só tomar as plantas, tá, gente? Vou tomar as plantas e continuar enchendo a cara de café e não parar um minuto e passar o dia
nas mídias sociais. Não é isso. Não é isso. A gente faz a nossa lição de casa e, precisando, a gente usa as plantas para ajudar, né, nesse processo, né, para aumentar um pouquinho mais. Ou, né, caso eu não queira mandar manipular, eu posso fazer os chás. Gente, um chá de mulungu, raramente alguém continua ansioso depois de tomar um chá de mulungu. Raramente. Porque é muito, muito, muito potente. Muito potente. Você mistura um mulungu com melissa, o sono fica uma maravilha. Porque é isso que a gente tem que lembrar. Quando a gente está falando de ansiedade, a gente não está falando só de um estado ansioso durante um dia, que já é péssimo, né, gente? Eu fiz uma live aqui sobre ansiedade e como isso influencia no nosso sistema nervoso autônomo simpático, né? E todos os danos que isso gera a longo prazo, doenças metabólicas, né? Isso é muito ruim. A gente está falando não só disso, como também do nosso sono tá pior. A gente vai dormir pior, um sono mais leve, mais irregular. A nossa libido cai com ansiedade. Porque, claro, né? O sistema não é o mesmo sistema. O sistema da libido e da ansiedade, de luta ou fuga. Né? Quando você pensa num primata, ele não está pensando em reproduzir quando ele está achando que ele vai ser caçado. Né? Pelo contrário. É uma das coisas que diminui muito a fertilidade, né? Tanto masculina quanto feminino, é a ansiedade. Porque lá no nosso profundo, o nosso sistema está entendendo que não é para reproduzir, porque a gente está num estado de perigo. Então, quando a gente fala de ansiedade, é algo muito amplo na nossa vida. Muito amplo, a gente tem que tratar com muita seriedade, né? Vai piorando o sono, piora o humor, piora a libido, diminui o prazer na vida, tudo isso vai caindo, vai caindo, vai caindo. Por isso que eu estou falando com tanta ênfase, né? E claro, gente, então, para mim, assim, qual que é os passos, né? Passo 1. Primeiro, precisa ver se a pessoa não tem algo real que está colocando em risco a vida dela. Tudo bem? Porque a ansiedade é algo positivo. Se a pessoa está sofrendo violência, se a pessoa sofre o perigo de ficar sem alimento, isso precisa ser mudado externamente. Dito isso, olhando para uma pessoa que já tem a base da vida, né, para se sustentar e continua ansiosa, primeiro, práticas de respiração. Yoga, respiração, meditação. Tudo bem? Segundo, a gente vai para as plantas. E isso, de forma alguma, jamais, né, exclui a necessidade da gente ter um acompanhamento terapêutico também. Porque muitas vezes a ansiedade vem de outros momentos da nossa vida, de vivências familiares, da nossa infância, de traumas, de como a gente foi criado, do que a gente aprendeu que é perigoso. Por que a gente acha perigoso quando tem muito trabalho? Isso gera uma ansiedade, porque nós fomos criados assim, né? Existe toda uma construção, né, interna que te fez ser assim. Então, uma boa terapia também vai muito bem, tá, gente? Não estou falando que a meditação exclui a terapia. Não é isso que eu estou falando. Mas a gente tem que fazer a nossa lição de casa. Tudo bem, pessoal? Pegaram? Deu para entender? Eu acho que foi claro, né? Eu estou mais vata hoje, assim, né? Estou mais pós-purgação. Mas acho que deu para pegar, né? Ansiedade também pode ser TEPT. O que é TEPT? TEPT. Fala aí, Alok. O que é? Perfeito? Deu para pegar? Posso ficar tranquilo hoje? Comer meu kit ali agora, né? De hora do almoço. Arrozinho com lentilha. Mas é isso, gente. É um tema que a gente precisa falar bastante. Eu quero estudar mais com vocês, assim. Quero estudar mais, cada vez mais, falar da mente, da ansiedade. Pode falar as plantas que você faz o seu chá? Depende, Ana, depende. Depende bastante, assim. Por exemplo, agora eu estou tomando um chá que não é sedativo. Eu estou tomando um chá de coentro com cominho.
O que você sabe sobre a erva de São João? Nossa, é muito amplo. Muito amplo. Acho que a gente pode um dia falar só sobre a erva de São João, que é uma planta incrível, né? Uma planta incrível. Mas não dá para entrar assim agora na erva de São João. Mas precisa de prescrição, tá? A erva de São João geralmente precisa de prescrição. Então, gente, varia. Eu faço chás bem variados. Eu gosto de variar muito os meus chás. Então agora eu tô cominho com coentro em semente, que é bom pro acne, depurativo, né? Mas eu vou variando muito, assim. Mas quando eu preciso acalmar a mente, eu gosto, aqui na Mata Atlântica tem uma planta que chama Alpinia zerumbete, que é Alpinia colônia. Eu costumo usar a Alpinia colônia. Junto com camomila, junto com melissa, tudo isso, né? Como faz o seu kit? Ele tem uma dificuldade com cominho e erva doce. Aí tem que tirar, né? Tem que usar temperos que você gosta. Plantas para o foco, é o que eu falei. Brahmi. Brahmi é a grande planta para o foco, gente. Bacopa ammonieri. Tá? Bacopa ammonieri é uma planta incrível. Tá bom, gente? Eu não vou ficar respondendo aqui perguntas porque eu já tô meio vata, né? Se eu ficar respondendo, aí a gente se perde. Eu acho que cada hora é bom a gente ter um foco assim, tá bom? Adoro esse chá, que bom, que bom. Então, gente, peraí, ó, Vem aqui, filho. Ó quem veio dar um oi aqui pra vocês. Vem aqui. Vem. Opa! Ihu! Dá um oi, filho. Ó, Mano Kai veio dar um oi. Oi! Olá! É o pessoal, filho. Tava estudando Ayurveda com a gente. Ayurveda. Então, gente, vou cuidar do Mano Kai aqui que invadiu a nossa live, né? E valeu, gente. Foi bom, né? Deu pra pegar. Dá um oi, dá tchau pro pessoal. Valeu, gente. Valeu. Tchau, pessoal. Um beijo. Valeu. Até a nossa próxima live. Tá bom? Eita! Beijo.